Reinaldo, como você disse aí mais cedo, o Milei, ele voltou a fazer ataques ao Lula no domingo. Ele que é aliado da família Bolsonaro, como a gente tem visto aí bem claramente. O presidente chamou o Lula de ladrão e de corrupto durante a entrevista à emissora local, a LN+. Ele foi questionado sobre as anulações de Lula no âmbito da Lava Jato e disse o seguinte: ele é um ladrão, um corrupto, não é inocente. Foi liberado por uma falha no processo jurídico. E também, durante a entrevista, o presidente argentino negou ter adotado um tom agressivo contra o Brasil, tá? Ele reagiu às críticas que recebeu do governo Lula. Milei disse: o que é agressivo é quando alguém rouba. É muito menos grave chamar um ladrão de ladrão do que o próprio ato de roubar. Isso é coisa de banditismo político, né? Mais uma vez, ele se mete nas questões internas do Brasil. Um país com quem o Brasil mantém relações comerciais normais. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Ele é um pistoleiro que está enfrentando dificuldades, está com uma baixa popularidade no momento. Existe, enfim, já tratamos aqui, digamos assim, a população brasileira, a população argentina, existem certas rivalidades muito pautadas pelo mundo do futebol, né? Então, ver os brasileiros como adversários e tal, existe inclusive uma cultura média bastante racista na Argentina em relação aos brasileiros, né? A gente sabe, se revela de novo no futebol com a história dos macaquitos o tempo inteiro, né? Ele está a serviço do Donald Trump, né? Aliás, especialistas argentinos estão apontando isso. A serviço do Donald Trump é um aliado da família Bolsonaro que o escalou para fazer esse troço, né? Para ter mais uma fonte de ataque ao governo Lula. Quem não investiga corrupção lá no governo dele é ele, isso sim. A Karina Milei, a irmã dele, a cuidadora dele, né? Que ele precisa de cuidadora, né? Essa sim se envolveu num troço aí bastante cabeludo e está sem investigação, né? E a imprensa argentina, na média, como acha que o mal do mundo é o peronismo, de certa maneira, alguns vícios que por aqui também estão sendo adotados, né? Então, não, então deixa, e é bastante leniente com a corrupção no governo da Argentina. Mas aí eu também não quero ficar nesse negócio, Rafael, de corrupto é você, corrupto. O problema não é esse. O problema é que chefe de Estado não se refere a outro chefe de Estado desse modo, ainda que estivesse falando verdade. Ponto final, né? Ele é hoje um instrumento da intervenção estrangeira no Brasil. É isso, vamos continuar agora falando o seguinte: o senador democrata Tim Kaine, ele afirmou numa entrevista à Folha de São Paulo que o Brasil tem uma razão legítima para desconfiar que os Estados Unidos podem tentar influenciar as eleições presidenciais de 2026, diante aí da postura adotada pelo presidente Donald Trump em relação ao nosso país. Para ele, mas tem um detalhe: para ele dizer que o governo americano já está interferindo no processo eleitoral seria uma expressão forte demais. Nessa entrevista, o Kaine afirmou que o Trump tem um favorito muito claro na disputa brasileira e faz tudo o que pode para deixar essa preferência evidente. O senador, que foi eleito pelo estado da Virgínia, ele condena essa postura e diz que o Brasil é dos brasileiros. Disse o seguinte: devemos deixar que o Brasil faça suas próprias escolhas nas eleições. O Kaine é vice-presidente da subcomissão para o hemisfério ocidental do Comitê de Relações Exteriores do Senado e é uma das principais vozes democráticas sobre a política dos Estados Unidos para a América Latina. Ele também criticou as tarifas impostas por Trump ao Brasil. Kaine classifica essas taxas como completamente ilógicas e sugere que possam ser motivadas por razões potencialmente até corruptas. E para ele, a taxação prejudica consumidores e empresas americanas e acaba empurrando parceiros comerciais dos Estados Unidos para mais perto da China. Bom, essencialmente verdadeiro o que diz. Agora, note a diferença. Veja quando o sujeito, mesmo adversário do presidente, né? Mesmo do outro grupo, veja quando ele fala com a responsabilidade de quem é senador do seu país. Porque ele diz assim, dizer que está havendo interferência é um pouco exagerado. Interferência. Não, a interferência
Existe. Ele aplicou uma tarifa, senador, de 50% no Brasil, e no primeiro parágrafo da carta enviada no dia 9 de julho, ele diz que se devia ao processo contra Jair Bolsonaro. Né? Já manifestou a sua preferência. Marco Rubio fica pregando contra o Lula até em rede social. Né? Então, a interferência, eles tentaram mandar para cá 2 funcionários para questionar a legitimidade das urnas no Brasil, das urnas eletrônicas. Né? Então, a interferência está em curso. Está em curso por intermédio desse bandido de quem falamos há pouco. Então, o que é interferência? Só se chegar e falar, não vai ter eleição, mandar um porta-aviões, vai ser o quê? Né? Aliás, Eduardo, esses dias participando de uma live aí da extrema-direita, chegou a falar, depois não reclame se tiver um destroyer nas costas brasileiras. Olha, rapaz, é um troço, assim, essa gente é muito... diz coisas do arco da velha e não é que assim, quando se aponta, não, eles sempre estão dobrando a aposta. Não? Então, sim, a interferência está em curso. Ele está lamentando que o Trump tenha esse comportamento, mas ele sabe que a interferência já está em curso. Né?